Os órgãos públicos podem propor ou responder à ação judicial? Teriam os órgãos públicos capacidade de estar em juízo? É exatamente para responder a essa pergunta que nós estamos aqui com a Pílula de Direito Administrativo número 13, inaugurando o capítulo 4 do meu livro Curso de Direito Administrativo. Nós já sabemos que os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. O órgão público é um componente de uma pessoa jurídica, mas ele mesmo não se confunde com a pessoa jurídica. Eu sempre digo aos alunos que tentar entender o órgão público é muito parecido com tentar entender o órgão do corpo humano. O órgão do corpo humano, como você pega, por exemplo, o pulmão, não é uma pessoa, mas é parte integrante de uma pessoa. Dessa mesma forma, o órgão público, ele não é uma pessoa jurídica, mas ele integra uma pessoa jurídica. O órgão público pode integrar uma pessoa jurídica política, um ente federativo. Então você tem lá os órgãos da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, e o conjunto desses órgãos compõe a chamada administração direta. Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Ministério da Fazenda, Departamento de Polícia Federal, Receita Federal do Brasil e por aí vai, são órgãos que integram a União, portanto, integram a administração pública federal. Estes órgãos não são pessoa jurídica, eles compõem uma pessoa jurídica que é a União, pessoa jurídica de direito público. Os órgãos também podem compor pessoas administrativas, as entidades da administração indireta. Você tem lá dentro de cada autarquia órgãos que a compõem. Dentro de cada fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, órgãos que a compõem. Então, quando você pega lá o organograma do Banco Central, as diretorias, os departamentos, as seções, aquilo ali são órgãos que compõem o Banco Central. Portanto, eu tenho órgão na administração direta, compondo os entes políticos, e tenho órgãos na administração indireta, compondo as entidades administrativas. Uma autarquia não é um órgão público, mas uma autarquia é formada por vários órgãos públicos internos. Entenderam a ideia? Bem, se o órgão público não é pessoa jurídica, como eu acabei de ensinar, ele também não poderia, em tese, estar em juízo, porque o artigo 70 do novo Código de Processo Civil vai dizer isso, que toda pessoa que se encontra no exercício dos seus direitos pode estar em juízo, ou tem capacidade de estar em juízo. Logo, para estar em juízo, propor uma ação, responder uma ação, ou até mesmo intervir como terceiro em uma ação judicial, é preciso ser pessoa. Se o órgão público não é pessoa, em tese, o órgão público não pode estar em juízo. Então, o que nós aprendemos até agora? Órgãos não são pessoas jurídicas e, portanto, em regra, os órgãos não têm capacidade processual. Mas eu disse bem, em regra. Por quê? Porque há duas exceções em que órgãos poderão estar em juízo. A primeira exceção refere-se aos órgãos que têm como finalidade institucional estar em juízo, ou seja, a atividade fim do órgão está relacionada à ação judicial. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão que tem como atividade principal estar em juízo, propondo ações para defender os direitos da sociedade. Então, para o exercício de sua atividade fim, sim, o Ministério Público tem capacidade processual. Se você pega também, por exemplo, uma Procuradoria do Estado, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, ela é um órgão que também pode estar em juízo, porque o papel da Procuradoria é justamente fazer a representação jurídica do Distrito Federal junto ao Poder Judiciário, propondo e respondendo ações. As ações são dirigidas contra o Distrito Federal, mas o órgão que está em juízo, atuando em nome do Distrito Federal, é a Procuradoria. Então, a primeira exceção são aqueles órgãos como o Ministério Público, as procuradorias, as defensorias públicas, que têm como atividade principal estar em juízo, seja propondo, seja respondendo ações judiciais. A segunda exceção de órgão que tem capacidade processual são os órgãos independentes e autônomos. Normalmente aqueles órgãos que são mais representativos, como órgãos independentes, eu diria aí, a Presidência da República, as casas do Congresso Nacional, eu diria os tribunais.
Estes órgãos independentes e também os autônomos, a exemplo dos ministérios, são órgãos que estão ali, de uma certa forma, no ápice da estrutura de poder, eles estão ali no ápice da pirâmide orgânica estatal. E se esses órgãos se sentirem em determinado momento prejudicados, usurpados em suas competências, eles podem então ingressar com uma ação judicial pedindo ao Poder Judiciário que resolva aquele conflito de competência. Então eu estou dizendo das situações clássicas de conflito de competência. Por exemplo, o TCU avalia, hipoteticamente, que o TCDF está entrando em alguma das suas atribuições. E aí, nesse contexto, o TCU pode sim mover uma ação judicial pedindo ao Judiciário que determine que o TCDF não realize determinada atividade, porque isso seria competência do TCU. Esse é um exemplo clássico de conflito de competência positivo. Dois órgãos querem executar a mesma atribuição e cabe ao Judiciário dizer qual deles é competente para aquilo. Ou às vezes pode também acontecer o conflito de competência negativo. Um órgão não quer exercer uma atribuição porque entende que aquela atribuição é de outro órgão. E este outro órgão, por sua vez, também entende que não é competente, ou seja, a criança fica sem pai, um empurrando para o outro, e também um deles pode ingressar com uma ação judicial para que o juiz diga exatamente quem é competente para o exercício daquela atribuição. Então, a segunda exceção é esta: os órgãos independentes e autônomos podem ingressar em juízo para defender suas atribuições, suas prerrogativas, quando eventualmente essas prerrogativas e atribuições estejam sendo infringidas por outros órgãos. Então nós temos aqui dois exemplos em que órgãos podem estar em juízo. Primeiro, voltando à lição para que você possa memorizar. Os órgãos independentes e autônomos para defender suas prerrogativas que estejam eventualmente sendo infringidas por outro órgão. E segundo, órgãos que têm por atividade institucional, atividade fim, estar em juízo de alguma forma, exercendo algum papel em processos judiciais. Então são estas as duas situações. E a doutrina costuma nomear essa capacidade processual que os órgãos públicos têm em determinadas hipóteses, a doutrina costuma nomear de capacidade ou personalidade judiciária. Então eu posso afirmar que os órgãos públicos são pessoas jurídicas? Não. Porém, eu posso afirmar que alguns órgãos têm personalidade judiciária. Veja, personalidade jurídica nenhum órgão absolutamente tem, mas alguns têm personalidade judiciária, que é a capacidade processual para estar em juízo em situações específicas. Veja, só são essas duas exceções e só nestes casos é que os órgãos podem estar em juízo. Por exemplo, o Ministério Público, vamos imaginar que um dos motoristas lá do MP acabe atropelando uma pessoa que estava passando pela faixa de pedestres. Então a vítima ingressa com uma ação judicial, imaginemos, contra o próprio MP. O MP não vai poder responder essa ação. Por quê? Porque ali trata-se de um caso que o MP não estará exercendo sua função institucional. Não é a função institucional do Ministério Público responder a ações de indenização motivadas por atos praticados por seus agentes. Isso não é papel do MP, não é atividade fim. Por isso que, sendo este o MPU, a vítima tem que entrar com a ação contra a União. O MP não vai responder essa ação. O MP só vai estar em juízo quando ele estiver exercendo suas atividades fim, sua missão institucional. Então veja, somente nestes dois casos que eu acabo de citar é que os órgãos públicos têm personalidade judiciária, restrita a este caso. E eu não poderia deixar de mencionar aqui uma súmula recente do STJ, a súmula 525, que afirma: a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária. Ou seja, esse termo antes usado na doutrina agora já faz parte da jurisprudência, cristalizado aqui na súmula 525. Então, não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, ou seja, naquelas ocasiões que eu mencionei, por exemplo, de conflito de competência. Tudo bem? Ficou bem clara a explicação? Eu espero que sim. E caso você queira aprender mais de direito administrativo, eu tenho uma aula grátis, uma aula de mais ou menos 1h30, que você pode assistir e desvendar um dos temas mais complexos do direito administrativo. Eu preparei essa aula gratuita, 100% online, para você
Basta acessar o link que se encontra aqui na descrição do vídeo e então aproveitar essa aula, porque eu tenho certeza que ela vai fazer muita diferença na sua caminhada de estudante. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui, mas não sem antes te convidar para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, quem você conhece que esteja estudando para concurso, fazer um comentário aqui embaixo dizendo se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, enfim, eu quero muito te ouvir para saber como eu posso te ajudar ainda mais. Combinado então? É isso, eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima pílula de Direito Administrativo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva. Thank you.